Em 2011, um grupo de hackers sem rosto, conhecido como Anonymous, chocou o mundo ao invadir a Dark Web e expor criminosos que se escondiam nas sombras da internet. Eles derrubaram sites de pornografia infantil e vazaram nomes de supostos pedófilos, agindo como vigilantes digitais. Anos depois, no Brasil, a Polícia Federal lançou a Operação Darknet, uma investigação pioneira que rastreou criminosos na mesma Dark Web, usando ferramentas inovadoras para combater o mesmo crime hediondo. Mas o que acontece quando hackers e policiais tentam fazer justiça com as próprias mãos? São heróis ou justiceiros perigosos? Fique até o final, porque essa história vai te fazer repensar quem realmente protege o mundo online. Imagine um lugar onde ninguém sabe quem você é. A Dark Web, acessada por ferramentas como o Tor, é exatamente isso. O Tor, ou The Onion Router, usa camadas de criptografia para garantir anonimato, como uma cebola protegendo seu núcleo. Para muitos, é um refúgio. Jornalistas em regimes opressores, ativistas e denunciantes usam o Tor para se comunicar sem medo. Mas nas sombras, a Dark Web também é um antro de crimes. Tráfico de drogas, armas e, pior, pornografia infantil. Em 2011, o Anonymous, um coletivo global de hackers sem líderes ou regras fixas, decidiu atacar esse último crime. E anos depois, a Polícia Federal do Brasil seguiu um caminho semelhante, mas com métodos bem diferentes. Vamos mergulhar nessa história. Em outubro de 2011, o Anonymous lançou a Operação Darknet, mirando sites como o Lolita City, hospedado na Dark Web pela Freedom Hosting. Esse site armazenava mais de 100 gigabytes de pornografia infantil, protegido pelo anonimato do Tor. O Anonymous não chamou a polícia. Eles agiram como vigilantes, usando ataques DDoS, que sobrecarregam servidores até colapsarem, para derrubar a Freedom Hosting e cerca de 40 sites de pornografia infantil. Eles invadiram o banco de dados do Lolita City e vazaram 1.589 nomes de usuário de pessoas que acessavam o site, publicando tudo em fóruns abertos como o Pastebin. Depois, desafiaram o FBI e a Interpol a investigarem. A mensagem era clara. A Dark Web não é um esconderijo seguro. O ataque expôs a podridão escondida e colocou a Dark Web no radar global. Muitos chamaram o Anonymous de heróis. Mas suas ações ilegais, invasões, DDoS, vazamentos, levantaram questões. E se os nomes vazados incluíssem inocentes? E se atrapalhassem investigações policiais? Esse é o problema do vigilantismo digital. Boas intenções, métodos arriscados. Agora, pule para 2013, no Brasil. A Polícia Federal do Rio Grande do Sul começou a investigar a mesma Dark Web, mas com um objetivo mais estruturado: identificar e prender criminosos que compartilhavam pornografia infantil usando o Tor. Essa foi a Operação Darknet brasileira, uma das primeiras do mundo a rastrear usuários na Dark Web, um ambiente projetado para ser impenetrável. A PF, com base em Porto Alegre e apoio da 11ª Vara Federal, desenvolveu ferramentas inéditas para quebrar o anonimato do Tor. Eles não usaram DDoS ou vazamentos públicos como o Anonymous. Em vez disso, infiltraram agentes em fóruns da Dark Web, monitoraram o tráfego e usaram tecnologia para identificar IPs, algo que, até então, só as polícias dos Estados Unidos e do Reino Unido haviam conseguido. A investigação começou no final de 2013 e foi deflagrada em duas fases. A primeira em 15 de outubro de 2014 e a segunda em 22 de novembro de 2016. Na primeira fase, a PF cumpriu mais de 100 mandados de busca, apreensão e prisão em 18 estados brasileiros, incluindo
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. Eles identificaram mais de 90 usuários que compartilhavam pornografia infantil. Pelo menos 6 crianças foram resgatadas de situações de abuso iminente, incluindo um caso chocante, onde um pai planejava abusar da filha recém-nascida. 4 suspeitos foram presos antes que mais danos fossem causados. A operação também colaborou com autoridades de Portugal, Itália, Colômbia, México e Venezuela, compartilhando dados sobre suspeitos internacionais. Em 2016, a segunda fase, chamada Darknet 2, envolveu 300 policiais e 70 mandados em 16 estados. Eles investigaram 67 pessoas, prenderam 15 em flagrante e anteciparam 7 ordens judiciais para evitar abusos no Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro. São Paulo liderou com 19 mandados, mas o Rio Grande do Sul foi o centro da operação. O que tornou a Operação Darknet brasileira tão única? A PF usou uma abordagem científica, apelidada de criminofísica. 3 policiais, Bruno Requião da Cunha, Luiz Valmocir dos Santos Júnior e Jean Fernando Passold, trabalharam com matemáticos da Universidade de Limerick, na Irlanda, para mapear redes criminosas. Eles descobriram que, de um fórum com quase 10 mil usuários, apenas 766 formavam um núcleo ativo, responsável por 60% do tráfego de conteúdo. 10 usuários sozinhos geravam 1/3 das visualizações, e 8 deles foram presos. Essa análise, publicada na revista Nature em 2020, mostrou como a ciência pode desmontar redes criminosas, focando nos elos principais. Diferente do Anonymous, a PF agiu dentro da lei, com autorização judicial, priorizando prisões e resgates em vez de exposição pública. Mas voltemos ao Anonymous. Em 2011, eles foram aplaudidos por expor sites como Lolita City, mas suas táticas eram um campo minado. Ataques DDoS e vazamentos de dados são ilegais. E expor 1.589 nomes sem provas concretas arriscava acusar inocentes. Um especialista da Sophos, Graham Cluley, alertou que ações de vigilantes podem atrapalhar investigações policiais, destruindo evidências ou alertando criminosos. O Anonymous também não tinha limites claros. Eles atacaram a Bolsa de Nova York, vazaram e-mails da HB Gary e apoiaram a Primavera Árabe, decidindo quem era vilão com base em seus ideais. Isso assusta. Se hackers podem julgar e punir, o que impede abusos? A Operação Darknet da PF, por outro lado, mostrou um caminho legal, usando tecnologia e infiltração para alcançar resultados sem caos. Ainda assim, as duas abordagens tiveram impacto. O Anonymous, em 2011, colocou a Dark Web no mapa, forçando autoridades a agir. Após a operação deles, o FBI fechou o Silk Road em 2013 e a Europol desmontou 414 domínios Onion em 2014. A PF, com sua Operação Darknet, provou que o Brasil podia liderar na luta contra crimes na Dark Web, resgatando crianças e prendendo criminosos. Mas ambos os lados, hackers e policiais, levantam questões. O Anonymous agiu onde a lei parecia lenta, mas seus métodos eram arriscados. A PF foi eficaz, mas dependeu de anos de investigação e recursos que nem todos os países têm. E a Dark Web? Ela continua lá, com novos sites surgindo, como o Agora e o Evolution, após cada queda. O que isso significa para nós? A Dark Web não é só um antro de crimes. Ela protege ativistas, mas também criminosos. E tanto o vigilantismo do Anonymous quanto as operações legais da PF mostram que ninguém está totalmente seguro online. Quer saber como se proteger de ameaças na Dark Web?
eu preparei um guia gratuito com 5 dicas para blindar sua vida digital. O link está na descrição. E no próximo vídeo, vou contar como a Anonymous Brasil usou ataques DDoS contra sites do governo durante as Olimpíadas de 2016. Se gostou dessa história, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. A internet tem segredos que você precisa conhecer e eu vou te mostrar todos eles. Até lá!